TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, nosso programa no ar, Páginas da Bíblia. Aquele programa em que você tem certeza que se você acompanhar, entender, você vai amanhecer com um pouco mais de fé. Porque a fé tem por alicerce o conhecimento da palavra. Vamos lá aprender? Quero contar então aqui com os nossos professores, nossos mestres, Padre Carlos, a quem agradeço a presença. Olá, gente, tudo bom? Professora Ieda, que também agradeço. Olá, é uma alegria estar aqui. Então, com eles esclarecendo essas coisas que às vezes ficam em dúvida, a gente clareia mais ainda a nossa percepção e a gente fica mais animado para prosseguir. Então vamos, porque nós estávamos vendo no programa anterior, capítulo 6, e nós paramos faltando pouco para acabar. Vamos fazer isso agora. Acompanhe aí a leitura a partir do versículo 22 do capítulo 6, que vai dizer: Josué disse aos 2 homens que haviam espionado a terra: entrai na casa da meretriz e fazei essa mulher sair de lá com tudo que lhe pertence, conforme lhe jurastes. Foram os jovens, os espiãos, e fizeram sair Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo que lhe pertencia. Fizeram sair também toda a sua parentela e os colocaram em lugar seguro fora do acampamento de Israel. Queimaram a cidade e tudo que nela havia, exceto a prata, o ouro e os objetos de bronze e de ferro, que foram entregues ao tesouro da casa de Yahvé. Mas Raabe, a meretriz, bem como a casa de seu pai e todos os que lhe pertenciam, Josué os salvou com vida. E ela habitou no meio de Israel até hoje, porque escondera os mensageiros que Josué enviara para espionar Jericó. Então, nós nem vamos fazer um retrocesso, porque o programa ficou muito legal, o programa passado. Eu sugiro você buscar nas nossas plataformas, buscando então Página da Bíblia, você vai encontrar o programa anterior. E vamos entrar direto então nessa situação em que a gente viu em programas anteriores que Josué havia mandado uma turminha de espiões para ver como era a cidade, como funcionava, e encontrou em Raabe uma aliada, né? Digamos assim. E prometeu que ela, quando da invasão, seria poupada, também sua família e tudo que ela tivesse. E aqui se cumpre, né? A gente vê aqui então a fidelidade de tudo aquilo que Deus propõe na vida de alguém, né? Quem de vocês, queridos, vão elucidar alguma coisa a mais que a gente não tenha percebido nesse texto? Então, aqui se conclui a história dos espiões e de Raabe, né? Havendo então aqui, Josué salvou com a vida, tanto Raabe quanto todos da sua casa, todos os seus parentes. E essa questão de queimar toda a cidade, né? Eles tomaram, as muralhas caíram, as muralhas de Jericó, que nós vimos no programa anterior. Isso. Né? E aí então volta a história dos espias e se conclui a história de Raabe. A questão no 24, que queimaram a cidade, tudo que nela havia, exceto prata, ouro e os objetos de bronze e de ferro, né, que foram entregues ao tesouro da casa de Yahvé como anátema, como algo assim que foi ofertado ao tesouro do Senhor. Aqui tem um comentário que diz também que a Raabe conservou a memória, a Bíblia conserva a memória de Raabe até os dias de hoje, né, o texto diz, em Mateus 1, 6, capítulo 1, 5, né, inclui Raabe como sendo da genealogia de Jesus Cristo, né, como tetra-avó de Davi. Aí, então, tem um comentário de que realmente essa composição é artificial. Né? Ah, é? Sim.
Porque Genealogia, retoma a no história, caso. retoma a história, né? Aham. A genealogia. Primeiro É a gente não retomada. entende. Aí depois a gente quer entender. A gente entende, acha bonito, fica encantado. Aí depois eles dizem, ó, não é nada disso, viu? Isso aí não é como você está pensando, não. Aí eu fico numa sinuca de bico. Pois é, não é fácil, né? Raabe, a gente sabe que é uma história belíssima. E eu sempre quis saber que raio que essa mulher fez para estar na genealogia de Jesus, na história de sua antecedência. Ela sua foi salva por descendência. sua fé, né? Ela foi salva porque ela acreditou no Deus de Israel. Exatamente. E aí é. ajudou Exatamente. Israel, Uhum. né? Para que ele. Na verdade, eles não chegaram nem a fazer espionagem da terra, porque eles já entraram na casa de Raabe para poder se proteger contra os guardas do rei que já estavam Isso, procurando é. eles. E ali eles conseguiram descobrir muita coisa, né? Ela se salvou porque ela, certamente, pela fé, né, pela conversão, e pela ajuda que ela teve, né, com o povo de Israel. O que outra vez chamamos a atenção é essa questão da genealogia, né, em Mateus capítulo 1, que entra Raabe, é que aqui nós temos algo bastante interessante ainda, no sentido de que é uma estrangeira, né, que estava em Jericó, ou seja, uma cananeia, que entra dentro do povo, né, do povo de Deus aí, participando então da genealogia. Então é de chamar a atenção isso, né? Claro que além da questão de ela ter sido salva do extermínio, você tem vamos dizer assim, a Sagrada Escritura, esses relatos admitem que estrangeiros, de alguma forma, são assimilados também dentro do povo, né? E a expressão é interessante aqui, porque diz que viveu no meio de Israel até hoje, né, quando foi composto o livro, por ter escondido os emissários, mas também coloca, também diz que não, quando sai, né, salva da cidade, do seu extermínio, ela é levada no lugar com segurança, mas fora do acampamento dos israelitas. Isso fica aqui um certo jogo, né? Exatamente. De um lado, é uma família estrangeira que entra numa genealogia, mas Sim. por outro lado também diz que ela não tinha toda a comunhão com esse Porque povo. senão pode contaminar o acampamento. Pois é. Não é, padre? Alguma coisa desse tipo mesmo. Eu então, quero e não quero, venha e não venha, você pode, mas não pode, fica assim. Então, por isso que fica uma situação que o que está acontecendo? Seriam algumas tribos, algumas famílias cananeias que acabaram convivendo dentro, né, do povo de Israel que toma posse da terra. Então parece que existiram, né, alguns grupos. Algumas exceções. Alguns grupos, vamos dizer assim, originários dali, que não foram exterminados, não foram expulsos, conviveram por um tempo. Assim como também, em termos históricos da arqueologia, nós estamos aqui falando algumas vezes, não foi bem assim, não foi bem assado, né? Também existe uma hipótese bastante forte em termos históricos, então, e arqueológicos, que a conquista da Terra não foi assim dessa maneira como está descrita, de guerra que vai entrando por tudo, acabando com tudo, conquistando tudo. Existem teorias baseadas, então, em informações históricas, repito, em que parece que o povo de Israel, ele entra na Terra Santa como nômade ainda, vai ocupando espaços vazios entre as cidades que existiam, que seriam reinos, né, pequenos reinos, cidades-estado, né, como se fala depois, e que depois dessa entrada dessa maneira é que vai havendo um crescimento e vão conquistando também as cidades depois. Bom, em suma, né, existe aí um período, ou de alguma forma, em que na Terra Santa conviveram aqueles que estavam lá antes e o povo de Javé, o povo de Israel, que depois se torna o hegemônico, né? Então, o relato porque nos coloca dessa maneira. Porque essa conquista da Terra, de forma total, ela só vai ter o seu final, a conquista plena, no reino de Davi, né? Então, foi um processo assim lento, demorado, ora pacífico, ora violento.
Tá. Então não foi bem desse jeito, assim, parece que o texto dá a impressão assim que o povo já sob a liderança de Josué já tomou toda a região da Palestina, destruindo e conquistando os povos cananeus. Então não foi um processo lento, um processo demorado, não foi algo assim repentino. Tá. Muito bem. Vamos ao versículo 26. Naquela ocasião, Josué fez pronunciar este juramento: Maldito seja diante de Yahvé o homem que se levantar para reconstruir esta cidade de Jericó. Lançará seus fundamentos sobre o seu primogênito e colocará as suas portas sobre o seu filho mais novo. E Yahvé esteve com Josué, cuja fama se divulgou por toda a terra. Mas Jericó é uma cidade considerada a mais antiga da humanidade, né? E ela foi construída e reconstruída inúmeras vezes. Essa maldição aconteceu, se perpetuou. Não posso dizer que Jericó é uma cidade maldita por isso, por ter sido reconstruída. Exatamente. Então está dizendo que é maldito o homem, não é a cidade, maldito o homem. Pois é, o meu título. Se levantar para reconstruir Jericó. Mas o meu título aqui da Bíblia de Jerusalém, o título traz maldição sobre quem reconstruir Jericó, não sobre a cidade, sobre a pessoa. Sobre a pessoa que tentar reconstruir, porque ela é o símbolo do mal. A Jericó é o símbolo da luta, né, daquilo que impedia, né, a salvação, a entrada na terra prometida. Então é maldito aquele que impede, né, os desígnios divinos. Podemos fazer até essa leitura também. Né? O fato é que ela foi reconstruída por alguém, né? Por várias civilizações, gerações, vários períodos da história que ora estava povoada, ora não estava povoada, e que foram se sucedendo mesmo através de milênios, né? Isso, Agora, tem uma referência a respeito dessa maldição, que se a gente puder achar, primeiro livro dos Reis, capítulo 16, que exatamente usa expressões que nós encontramos aqui na boca de Josué. Primeiro livro dos Reis, capítulo 16. Versículo 34 eu tenho aqui. Tá aqui, se quiser ler, por favor. Já o final. No seu tempo, Hiel e Betel reconstruíram Jericó. Pelo preço de seu primogênito Abirã, lançou-lhe os fundamentos, e pelo preço de seu último filho Segube, assentou-lhe as portas, conforme a predição que Yahvé fizera por intermédio de Josué, filho de Num. Tá vendo? Olha só. A maldição se cumpre, então. Essa a maldição custa se cumpre. Da vida do filho mais novo e do filho mais velho. Então ele está colocando, né? Foi reconstruída a cidade, mas houve esse custo, essa maldição, que não se entende muito bem se foram sacrifícios humanos feitos, ou se houve alguma doença, alguma coisa que matou esses filhos, aí não esclarece para nós, né? Mas está aí o cumprimento desses versículos de Josué. São coisas que a gente vai entender quando a gente estiver na Terra Prometida. E se Deus quiser, nós iremos todos para lá, né? Muito bem. Posso entrar então no capítulo 7º? Vamos adentrar, que vai tratar então da violação do anátema. Vou ler do versículo 1 até o 5. Mas os israelitas tornaram-se culpados de violação do anátema. Acã, filho de Carme, filho de Jabdi, filho de Jaré, da tribo de Judá, apoderou-se de coisas que estavam sob anátema, e a cólera de Yahvé inflamou-se contra os israelitas. Ora, Josué enviou de Jericó alguns homens em direção a Ai, que fica perto de Betavém, ao oriente de Betel, e disse-lhes: Subi e explorai o país. Eles subiram para explorar Ai, tornando a Josué dizer-lhes: Não é necessário que suba todo o povo, mas apenas 2 ou 3 mil homens subam para atacar Ai. Nem se fatigue todo o povo, pois os seus habitantes não são numerosos. Subiram para lá, do povo, cerca de 3 mil homens, que se puseram em fuga diante dos homens de Ai. Os homens de Ai mataram cerca de 36 dos homens deles e os perseguiram desde a porta de Sabarim, e na descida os derrotaram.
Então o coração do povo desmaiou e a sua coragem se derreteu. Aqui uma derrota, aparece enfim um homem, um povo, sob um comando especial, que vai então derrotar esse fulgor, esse ímpeto, essa fúria com que os israelitas queriam tomar aquela terra, é isso? Aí nós temos então, veja bem, não é? A descrição dessa cidade que era pequena, um povoado pequeno, pouca população. Acharam que, né, com uns tantos de homens aqui gente. Vai dar conta tranquilo, e justamente acontece o contrário. Então, o que está o capítulo, né, ele é introduzido pelo que? Houve um pecado em relação ao extermínio, a consagração dos bens, né, de acordo com o que havia sido determinado, e esse pecado causa agora a derrota. A consequência. Ou seja, Deus está dizendo, e veja que depois o texto vai continuar. Bom, no versículo 1, ele dá spoiler de toda a história. Quem é que cometeu esse erro, né? Que depois vem a descrição durante o capítulo. Mas acontece o quê? Pelo pecado de uma pessoa, né, que não respeitou a consagração dos bens, o extermínio dos bens, ou a separação para Javé, daquilo que tinha valor, todo o povo cai numa desgraça. Então essa derrota, então o texto vai continuar explicando nos próximos versículos, aquilo que deveria ser uma vitória simples, né, de repente se torna uma derrota, porque Javé deixou de estar com o povo devido ao pecado de uma pessoa só. Ok, podemos prosseguir? Uhum. Vamos ao 6º, do capítulo 7. Josué então rasgou suas vestes, prostrou-se com a face em terra diante da arca de Yahvé até a tarde, tanto ele como os anciãos de Israel, e lançaram pó sobre suas cabeças. Disse Josué: Ah, Senhor Yahvé, por que fizeste este povo passar o Jordão, se era para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos? Ah, se tivesses podido nos estabelecer do outro lado do Jordão. Perdoa-me, Senhor. Que direi agora que Israel voltou as costas diante dos seus inimigos? Os cananeus ficarão sabendo, bem como todos os moradores da terra, e se reunirão contra nós para fazer desaparecer nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? Vem uma insegurança aí violenta, porque afinal de contas eles tinham a garantia de que tudo que eles tomassem, avançassem, conquistassem, seria deles, né? E agora vem a primeira derrota. Primeira derrota para eles entenderem isso que o padre Carlos tinha dito. Não obedeceram minhas ordens, vão pagar um preço por isso. Então, nós temos aqui nesse trecho, então, a intercessão de Josué. Assim como Moisés fizera também com o povo no deserto. Intercede toda vez que o povo, né, pratica a idolatria, toda vez que o povo é infiel, tem a intercessão de Moisés. Aqui nós podemos ver no Êxodo 32. Aqui nós vamos ver a intercessão de Josué pelo povo, né? E aí, então, sob 2 argumentos: a continuidade da obra da salvação, né? Ele fala: se tivéssemos podido nos estabelecer do outro lado do Jordão, quer dizer, se a gente tivesse ficado lá, não entrado nessa terra, né, a gente não estaria agora nessa situação de ruína também, de perda, de medo. Eles ficaram apavorados agora, perceberam que estão sozinhos. Uhum. E a Yahvé já não está mais no meio deles por causa do pecado, né? Então, e o outro argumento é o perigo grave do povo, né? O segundo é o perigo grave do povo, o terceiro é a honra e a fama do nome do Senhor, porque Yahvé é Israel que leva o nome de Yahvé. Então, quer dizer, está em perigo também em jogo. Aí no finalzinho ele continua, né? Que farás então pelo teu grande nome, se Israel padecer, se Israel perde a guerra, né? Se a gente para por aqui na conquista. Mas essa pergunta aqui foi meio capciosa, né? É uma pergunta retórica, digamos assim, mas tem tudo a ver com o que a professora já falou. Aqui existe mais um paralelo importante entre Josué e Moisés, entre a entrada na terra e a saída do Egito, né?
Principalmente lembrando essa intercessão, essa oração que Josué faz agora, aquela de Moisés então anteriormente, de quando vê o povo cercado, né, ou em perigo de extermínio, ele vai dizer, mas Senhor, o Senhor vai deixar agora que digam que retirasse a gente do Egito para nos exterminar no deserto, né? E essa é a mesma pergunta que tem aqui. Por que deixou a gente entrar na terra para ser exterminado da terra? Então a honra, né, das promessas de Javé, elas são evocadas na oração de intercessão numa pergunta, por que faz isso? Mas quem vai sair com o nome sujo vai ser Javé. Até parece que Javé está muito preocupado com o nome sujo dele, né? Mas entre as nações, exatamente, o povo é constituído para levar o nome de Javé, como a professora falou, diante dos outros povos, né? Ser temido. Claro que Javé não precisa disso, mas dentro da dinâmica do texto, né? A escolha do provocação povo. O povo que é eleito para Javé e vai dar honra a Javé, né? É uma coisa interessante ainda a respeito desse relato, e o que vem mais para frente um pouco, de como depois vai ser conquistada a cidade, é que existe um relato bastante semelhante no livro de Juízes, no capítulo 20, onde parece que foi baseado esse texto. Bom, isso a gente vai deixar para comentar em detalhes mais para frente, porque como é que eles fizeram, depois de reparado o pecado, né, de Javé de novo, então, estar com o seu povo, como é que vai ser conquistada essa cidade de Ai? Então, vai haver um relato semelhante em Juízes 20, que vamos ver depois. Vamos prosseguir. E outra coisinha, por favor, que é importante. Veja bem, no livro de Josué, esse relato é o único em que acontece uma desobediência a Javé. Depois, durante o resto do livro, vai correr tudo de acordo com a palavra do Senhor. Então, que tem que ser obediente a Deus. No livro de Josué, então, é a única vez. E o que acontece aqui, que é bom a gente também perceber, não tanto para esse livro, mas pelo que vem depois, que vai vir Juízes, vai vir 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, que tudo pertence a essa escola deuteronomista, o mesmo tipo de autor, né? É exatamente o que o deuteronomista, nesses livros todos, sempre vai ficar retornando a essa questão. Aquilo que já havia desde a aliança, ou seja, se vocês me obedecerem, vocês terão vida longa na terra, se vocês não me obedecerem, vocês perderão a posse da terra, né? Então, o que está em jogo aqui, outra vez, é sempre a questão da fidelidade a Javé, todas as suas normas e todas as suas leis. No caso, Josué, ele é apresentado como alguém fidelíssimo, aqui o outro pecou, não foi ele, né? E logo vai ser reparado, então, esse pecado, essa desobediência, ele é sempre colocado como obedientíssimo. Josué, então as coisas vão continuar progredindo bem durante o seu livro. Mas mais para frente, os outros reis, os juízes, outros reis, etc., o povo sempre caindo na infidelidade novamente. Parece que a obediência não é algo muito forte no ser humano, né? Não é. Porque começou lá no paraíso, no grande paraíso, com essa obediência, e tudo Deus está sempre colocando um detalhezinho. Olha, obedeçam, obedeçam, obedeçam. Os 10 mandamentos é uma lista de 10 obediências, na verdade, né? Que eles já não quiseram cumprir. E a gente vê que o ponto fraco do ser humano vai ser sempre a obediência, né? O único que obedeceu realmente na íntegra foi Jesus, né? Que deu seu exemplo de homem obediente a Deus. E a questão está ali no versículo 1, né? 7:1. Quando existe uma desobediência, a ira do Senhor cai sobre o seu povo. Isso é o que esse autor deuteronomista vai estar sempre frisando. Tá, muito bem. Vamos a um pequeno intervalo? Você que está sem o material, aproveita para buscar. Quem está sem caneta, marca texto, aproveita para ir pegar. E nós já voltamos. Ok, estamos de volta. Estamos estudando o capítulo 7º do livro de Josué. Descobrindo agora a fase dos desencontros, dos erros,
derrota que aconteceu, que foi triste para todos, por causa de uma desobediência. Então, vamos continuar entendendo essa dinâmica aqui, a partir do versículo 10. E Yahvé disse a Josué: levanta-te, por que permaneces assim prostrado sobre teu rosto? Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenara. Sim, tomou do que era anátema e até furtou, e também o dissimulou e ainda o colocou entre suas bagagens. Por isso os israelitas não poderão resistir aos seus inimigos e voltarão as costas diante de seus inimigos, porque se tornaram anátemas. Se fizerdes desaparecer do meio de vós o objeto do anátema, não estarei mais convosco. Levanta-te, santifica o povo e dirás: santificai-vos para amanhã, pois assim diz Yahvé, o Deus de Israel: o anátema está no meio de ti, Israel. Não poderás enfrentar teus inimigos até que não tenhais eliminado o anátema do vosso meio. Portanto, vós vos apresentareis amanhã cedo, por tribos, e a tribo que Yahvé houver designado pela sorte se apresentará por clãs, e o clã que Yahvé houver designado pela sorte se apresentarão por família, e a família que Yahvé houver designado pela sorte se apresentará homem por homem. Enfim, aquele que for designado pela sorte, naquilo a que se refere o anátema, será queimado, ele e tudo que lhe pertence, por haver transgredido a lei com Yahvé e haver cometido uma infâmia em Israel. É interessante, né? Mais uma vez, o ensinamento de Deus sobre nós, né? Ele pede, orienta, determina. Se a gente não cumpre, vem o castigo. Mas sempre tem uma forma de reparar, né? Deus nunca fecha totalmente a porta, né, Ida? Ele sempre age, ele salva e perdoa. Mas aqui tem uma lei rigorosa que a gente percebe aqui, que é o extermínio. Exatamente. Extermínio. Então, aparece no texto uma lei bem rigorosa, a questão do extermínio, que aquele que peca na comunidade ele deve ser eliminado, né? Talvez é uma influência da comunidade ali, para que a comunidade não se contamine com o mal mesmo, porque a Israel, ele vai entrar em Canaã para conquistar a terra, para desenvolver o projeto de Yahvé. Então, como é que criar uma sociedade justa, igualitária, fraterna, como é que vai haver em Israel, né, agora que está entrando na terra, o pecado, a injustiça, o roubo? Então, aqui é necessário que haja o extermínio, tanto do objeto que foi roubado, quanto da pessoa que cometeu o pecado, e toda a sua família, né? Isso é que é doído. Gente, os inocentes têm que pagar pelo pecador, mas é porque não tem outra forma, né? É a dinâmica desse tempo, né? Que vai até os profetas, Ezequiel, se não me engano, onde coloca que os filhos não vão pagar pelos pecados dos pais. Então, aqui, nesse momento do povo de Israel, e creio que de muitos outros povos, era isso. Era a corresponsabilidade de todo o clã e até de todo o povo. O pecado de um estava causando a derrota do povo inteiro. Se esse um não for exterminado, tirado, então o povo inteiro vai estar com a ausência da bênção e da presença de Israel. E aqui, no caso, também, uma pessoa, ela cometeu o erro, o pecado, a desobediência, então a família inteira é corresponsável com ele. Então tem essa questão, né, da corresponsabilidade, seja na vitória, nos bens ou no mal, que partilha ou a família ou o povo inteiro. Afinal, o pecado original, todos nós herdamos. Exato, né? Então, mas veja bem, eu estou colocando aqui que esse pensamento, ele é depois superado, que cada um é responsável pelas suas ações ao longo da história da salvação, ainda no Antigo Testamento. E uma coisa que é bom a gente perceber na dinâmica do texto, que foi a questão da pergunta e da resposta da professora, aqui acontece o quê? Aquilo que era consagrado, né, a Yahvé, era para ser ou colocado no tesouro ou exterminado, né?
foi apoderado. Então, o que acontece? A pessoa que se apoderou, ela passa a ter a mesma sorte daquilo que ela apoderou-se. Então, se era para ser consagrado a Javé ou era para ser exterminado, eu fiquei com aquilo, agora eu passo a ter a mesma pena, a mesma sorte. Eu também devo ser exterminado agora, né? É a sentença que é dada. Então, aí não é só a questão que também existe, né, dentro da legislação, não é só uma questão de não contaminar a ninguém, que está sendo contaminado nessa extensão de corresponsabilidade. Mas aqui, aquilo que ele se apossou, agora ele se torna réu e objeto da mesma sentença daquilo que foi apossado. Tem mais alguma coisa, Ieda? Não. Para completar? Não? Vamos ao versículo 16. Josué levantou-se bem cedo e mandou Israel se aproximar por tribos, e a tribo de Judá foi designada pela sorte. Mandou então aproximarem-se os clãs de Judá, e o clã de Zaré foi designado pela sorte. Fez achegar-se o clã de Zaré por famílias, e Zabde foi designado pela sorte. Josué fez aproximar-se a família de Zabde, homem por homem, e Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zaré, da tribo de Judá, foi designado pela sorte. Josué então disse a Acã: Meu filho, dá glória a Yahvé, Deus de Israel, e a ele rendes louvores. Declara-me o que fizestes, nada me ocultes. Acã respondeu a Josué: Verdadeiramente fui eu que pequei contra Yahvé, Deus de Israel, e eis o que fiz. Vi entre os despojos um belo manto de Senaar, e 200 siclos de prata, e uma barra de ouro, pesando 50 siclos. Cobicei-os e os tomei. Então estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata está embaixo. Josué ouviu mensageiros que correram à tenda, e enviou mensageiros que correram à tenda, e realmente o manto estava escondido na tenda e a prata embaixo. Tomaram tudo do meio da tenda e o trouxeram a Josué e a todos os israelitas e o depositaram diante de Yahvé. Então Josué tomou Acã, filho de Zaré, e o fez subir ao vale de Acor, com a prata, o manto e a barra de ouro, com seus filhos, suas filhas, seu boi, seu jumento, suas ovelhas, sua tenda e tudo que lhe pertencia. Todo Israel o acompanhava. Disse Josué: Por que trouxestes desgraça sobre nós? Que Yahvé neste dia traga desgraça sobre ti. E todo Israel o apedrejou e os queimou e os cobriu de pedras. E levantaram sobre ele um grande monte de pedras, que existe ainda hoje. Aplacou-se então Yahvé da sua ardente ira. Por esse motivo se deu àquele lugar o nome de Vale de Acor, até hoje. Aqui eu entendi também um costume israelense que eu vi no filme. Depois eu lembro o nome do filme. A questão do apedrejamento? Não, a questão deles verem o túmulo e eles cobrirem com pedra o túmulo. A lista de Schindler. A lista de Schindler, exatamente. E eu vi, bom, isso aí deve ser alguém que inventou, fez uma vez, todo mundo fez igual. Agora eu vi a origem disso, interessante. Embora tenha originado numa questão de amaldiçoamento, a maldição, mas perdurou até hoje o gesto, né, de identificar o túmulo. É interessante quando o texto diz que a descoberta do culpado foi tirado pela sorte. Era um costume que eles praticavam, por meio do Urim e do Turim, que nós vimos no livro dos Números, né? Numa cerimônia sagrada. Então, o julgamento é divino. É ele que dá a sentença. E, de acordo com Provérbios 16, 33, a sentença vem de Deus. Então, é um costume. É interessante porque é pela sorte, né? Certamente alguém viu também ele cometer esse pecado. E a sorte foi pelo quem viu. Já foi lá pela... Já foi induzida. Sim, induzida lá pela tribo, que já fala aqui, né? De Judá. Ele pertencia à tribo de Judá.
E aí, então, a sorte é tirada, acontece, então, a revelação de quem ele também declara o pecado, né, confessa que cometeu o pecado, e aí, então, a sentença de apedrejamento e do extermínio através do fogo. Né? Uhum. Eu achei até bonita a atitude do criminoso de ter reconhecido o seu erro e ter dito e ter aceitado. E realmente é um gesto de, pelo menos ameniza um pouco daquilo de tão feio que aconteceu, né? De repente ele dizer, realmente eu pequei, não resisti, né? Mas é uma pena que, infelizmente, o condão da condenação já havia sido lançado, né? É interessante aqui a questão da dimensão do pecado também. O pecado que Acã cometeu, o próprio nome dele significa desgraça, que ele trouxe desgraça para o acampamento, para a comunidade. O nome arrasta, hein? Acã, a desgraça. E a dimensão do pecado é contra, então, o Senhor, né, porque ele furta um objeto que é consagrado ao Senhor, e também contra a comunidade. Essa dimensão, além disso, do pessoal também, porque ele vai ser punido por o que ele fez. Então, tem essas 3 dimensões do pecado. Na verdade, não é o nome Acã que significa desgraça, mas o Vale de Acor. Vale de Acor. O Acor, que significa desgraça. Então, que deriva de Acã, não deriva de Acã? Acor? Parece ter a mesma raiz. Parece que tem a... Aqui também a gente vai ver aqui, quando é apontado pela sorte Acã, o modo como Josué fala, e depois então esse reconhecimento que ele faz, que você lembrou aí, bendize a Javé, né? E fala tudo o que foi feito. Ou seja, esse bendizer a Javé é no sentido, podemos ver algum sentido aí. Primeiro, que Javé, vamos dizer assim, ele tem a razão de estar irado, né? Sim. Reconhecendo então que houve uma desobediência grave. E também para colocar o quê? Se você reconhecendo a sua culpa, você estará, então, de certa maneira, se redimindo, né? E dando graças a Javé, então, que é aquele que tem a verdade e é aquele que está fazendo com que seja conhecido o erro, reconhecido o erro, para poder, então, novamente estar com as bênçãos sobre o seu povo, né? Ou seja, a Javé tem razão, né? Seria isso, e o reconhecimento do erro dá essa razão a Javé da sua ira que está ali naquele momento. Muito e bem. A questão das sortes, né? Como já foi colocado, veja bem que mesmo tanto no Antigo como no Novo Testamento, e não é um privilégio só do povo de Israel, mais uma vez, é um costume bastante antigo, a gente tem os oráculos, né? No povo grego, por exemplo, e assim por diante, né? Que são todos modos de, nós diríamos adivinhação, mas seriam modos de tentar acessar as informações da divindade. Só para citar, né? Nós temos, por exemplo, quando Saul é escolhido primeiro rei, ele é por sorte que foi escolhido. Jonas, quando estava fugindo de Nínive, estava no barco na tempestade, o pessoal tira sorte para saber quem seria o culpado daquela tempestade, de o barco estar sendo agitado e quase afundado pelas águas. Depois, na escolha de Matias como aquele que substitui a Judas, tem alguns critérios ali, quem é que poderia ou não, mas é tirada a sorte entre os dois que se encaixavam nos critérios, assim por diante. Então, tirar a sorte era algo corriqueiro, digamos assim, quando se queria saber alguma coisa a respeito da divindade. Muito bem, entramos agora no capítulo 8º. Vamos entender como é que se deu a tomada da cidade de Ai. Vou ler o primeiro trechinho para fazer uma pequena introdução e vocês acompanhem aí. Yahvé disse então a Josué: não temas e não desanimes. Toma contigo todos os combatentes. Levanta-te, sobe contra Ai. Vê, eu entrego em tuas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Tratarás Ai e seu rei, como trataste Jericó e seu rei. Nada tomareis como presa, senão os despojos e o gado. Arma uma emboscada contra a cidade, por detrás dela.
Então, agora houve um antecedente, todo um aprendizado, né, Ieda, de que há critérios para que vocês tomem posse de algo. Respeitem aquilo que é consagrado ao Senhor. Isso tem que ser reconhecido, respeitado. Então, você só vai ter a vitória se você for obediente e fiel à aliança. Então agora está todo mundo preocupado em ser fiel, né? Então agora o Senhor fala para Josué, né? Não temas e não desanimes, porque eles passaram a ter medo, porque eles perderam os homens Sim. ali contra Ai. E agora eles vão retomar essa conquista de Ai. Uhum. Aqui também esse episódio da conquista de Ai, é a segunda cidade, né, que foi tomada por Israel, é um episódio, então, famoso da conquista. Talvez aqui um relato de uma estratégia que deu certo nessa conquista. Então, e que foi, então, né, nessa localização chamada Ai, quer dizer, ruínas. Então, já era uma cidade que estava em ruínas. Uhum. Então, se conta essa história da conquista de Ai para dizer que foi uma estratégia feliz na conquista da terra. Muito bem. Prossigamos. Versículo 3. Levantou-se Josué contra todos os combatentes para subir contra Ai. Josué escolheu 30.000 homens valentes e os fez partir de noite, dando-lhes esta ordem: atenção, armareis uma emboscada contra a cidade por detrás dela, sem vos distanciardes muito da cidade, e ficai de prontidão. Eu, porém, e toda a gente que me acompanha nos aproximaremos da cidade, e quando o povo de Ai sair contra nós, como da primeira vez, fugiremos diante deles. Então eles nos seguirão e nós os atrairemos para longe da cidade, pois dirão: foge diante de nós como da primeira vez. Saireis então da emboscada para tomar posse da cidade. Yahvé, vosso Deus, a entregará nas vossas mãos. Tomada a cidade, a incendiareis, agindo de acordo com a palavra de Yahvé. Vede que eu vos dei uma ordem. Josué os enviou, eles foram ao lugar da emboscada e se colocaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Josué, contudo, passou aquela noite no meio do povo e, no dia seguinte, tendo se levantado de madrugada, Josué passou em revista o povo e, com os anciãos de Israel, subiu contra Ai à frente do povo. Todos os guerreiros que estavam com ele subiram também, aproximaram-se da frente da cidade e acamparam ao norte de Ai, ficando o vale entre eles e a cidade. Josué tomou cerca de 5.000 homens e os colocou em emboscada entre Betel e Ai, ao ocidente da cidade. O povo dispôs-se no acampamento maior que estava ao norte da cidade e sua emboscada ao ocidente dela. Josué avançou aquela noite até ao meio da planície. Esse Deus, ele é articuloso, ele sabe montar uma estratégia de guerra. E aqui ele falou, olha, eles vão achar que nós estamos fraquejando, igual a gente fez da primeira vez. Vocês vão fazer de conta que nós vamos atacar, vamos fazer de conta que ficamos com medo, estamos correndo, e vocês é que vão entrar depois. Olha só a estratégia militar de Deus, né? Ensinando o povo como guerrear para sair vitorioso. Né, padre? Isso, né? Usa aí um estratagema dessa vez, né? Uhum. Menos litúrgico, mais bélico. De acordo com as táticas mesmo. Mas de Deus é a ideia, né? Que dá a dica, faça assim ou faça assado. O que eu me chamo a atenção aqui no texto, mais uma vez, incongruência, possivelmente duas fontes diferentes, no versículo 3, né, 8:3, Josué e seu exército prepararam um ataque contra Ai. Josué escolheu 30.000 soldados e os enviou de noite com as instruções de se colocar em emboscada atrás, né, do povoado. Já o versículo 12, Josué havia tomado uns 5.000 homens para essa ordem. Então veja bem que, né, que um é 30.000, outro é 5.000. Uhum. Nós temos alguma coisa
aí de dois relatos diferentes que de repente foram unidos num só, mas a estratégia é a mesma, né? Dessa maneira, então, vai continuar o relato para frente, a conquista dessa cidade. E aí, Ida? Como então, é que você nós viu vamos isso? ver que eles vão vencer, vão ser vencedores. A estratégia deu certo. As dicas, as ordens que o Senhor deu para Josué tinha que dar certo. Tinha que dar certo. E aí também essa cidade ela vai, né, ser também consagrada ao extermínio, ao anátema. Que nós vamos ver lá no 26, do 26 até o 29. Muito bem. Prossigamos, dá tempo de mais um versículozinho aqui pela frente, vamos tentar? Ao ver isso, o rei de Ai e o povo da cidade apressaram-se em se levantar e sair, para que ele e todo o seu povo fossem ao encontro de Israel, a fim de combatê-lo na descida que está diante de Arabá. Mas não sabia que havia uma emboscada armada contra ele atrás da cidade. Josué e todo Israel fingiram-se derrotados por eles e fugiram pelo caminho do deserto. Todo o povo que se achava na cidade saiu em perseguição deles com grandes brados. Assim, ao perseguirem Josué, afastaram-se da cidade. Não ficou nenhum só homem em Ai, nem em Betel, que não saísse em perseguição de Israel. Deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel. Mas aqui também até eu, numa guerra, eu ia dizer, gente, espera aí, como é que vocês vão sair todo mundo da cidade? Fica alguém aqui, né? Que história é essa de esvaziar a cidade toda? Até eu estou sendo assim, estou usando de estratagema, já estou entendendo de artimanhas de guerra. Eles realmente caíram na cilada, foram bem ingênuos e, afinal, precisávamos vencer essa batalha dessa vez, né? O que vocês acham? Eu vou parar por aqui, porque senão a gente vai acabar não podendo comentar tudo. O estratagema exatamente é o quê? Uma vez, né, que já tinha acontecido esse ataque, de serem rechaçados, saírem correndo, o rei de Ai pensou, vai ser a mesma coisa essa vez, agora... né? E fez uma boa, né? Já saindo correndo, principalmente os inimigos, o pessoal estava lá gritando atrás. E aconteceu, então, essa conquista dessa maneira. Empolgaram-se demais, né? O que eu acho, outra coisa que eu acho interessante, só para a gente não perder a oportunidade, sim, lá neste capítulo 8, versículo 2, diz lá, trata a cidade e seu rei como trataste Jericó e seu rei. Aqui aparece o rei, então, né? Que vai comandando o seu exército. Só que eu fui lá no relato da conquista de Jericó e não aparece rei em momento nenhum. Porque disse que não tinha ninguém, né, padre? Não, isso dentro da arqueologia, mas dentro do relato, né? Tinha gente dentro de casa, trancada dentro das portas, por trás das portas. E lá, pelo menos eu procurei e não achei rei do relato de Jericó, e aqui fala para tratar da mesma maneira que o rei de lá, né? Só uma curiosidade. Então a gente vai vendo sempre nessas incongruências, né, entre alguns versículos e outros, né, como a questão da formação dos livros bíblicos em geral, né, principalmente esses mais antigos e históricos, que a gente sempre conta com diversas fontes diferentes, né, relatos diferentes que de repente são juntados num só e assim por diante. Então, outra vez a questão de que já foi lembrado, principalmente no programa passado, é bom a gente relembrar sempre para não se confundir. As informações, seja históricas, geográficas, etc., que a Bíblia traz, elas não são relatos de fé. O que interessa, né, é sempre a mensagem da obra de Javé e da fé, né, que trazem esses textos. Então, essas incongruências que mostram a composição, a origem literária desses escritos, não deve ser confundido, então, com aquilo que está sendo colocado para nós como conhecimento e como teologia propriamente dito da obra de Deus, né, e das recordações todas do povo da Antiga Aliança. Muito bem. Enfim, nosso tempo esgotado. Continuaremos no próximo programa essa saga, né? A saga do avanço do povo de Israel pela terra agora recém-recebida das mãos de Yahvé, e dizer que continuamos contando com você. Mantenha-se assíduo nesse estudo, mantenha-se perseverante
E assim vamos descobrir coisas maravilhosas. Agradeço os nossos mestres, Padre Carlos, mais uma vez, gratidão por sua ajuda. Gratidão. Professor Ieda, mais uma vez, meu agradecimento. Gratidão também pelo convite. E a todos vocês, dizemos que vamos agradecer depois, porque por enquanto ainda estamos estudando. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa. E salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.